no coisa errado, no setting. Então está a fazer um vento que eu sinto aqui na minha careca também. Ok, então é bom ver os irmãos e as irmãs, embora que estamos com frio, eu creio que podemos ter o coração quente, não é? Então, nesta manhã, eu vou só abrir em oração e depois nós vamos... Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui e nós, Senhor, queremos realmente submeter a Ti, Senhor, este tempo que nós vamos ter aqui na Tua presença. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e nós sabemos que a Tua palavra vai falar aos nossos corações, Senhor, e, Senhor, vai tocar a cada coração e a cada irmão e irmã nesta manhã. Nós pedimos e agradecemos a Tua presença, Senhor, e obrigado, Senhor, por aquilo que Tu vais fazer nesta manhã. Senhor, Tu estás aqui para curar, sarar e confortar a cada irmão e cada irmã. E nós entregamos, Senhor, este tempo a Ti. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se alguém fez anos ou aniversário de casamento. Ninguém. Ninguém quer ficar mais velho, não é? Então ninguém fez anos. Ok. Então, nesta manhã, nesta semana, enquanto eu estava a falar com o Senhor sobre o que é que Deus quer, eu quero que a gente leia uma passagem em Lucas 7, versículo 11 a 17. Lucas 7, versículo 11 a 17. Ok, então, pouco depois, o Senhor viajou para uma cidade chamada Naim, e aí com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela iam uma grande multidão da cidade. Então, a gente está a ver aqui que esta mulher tinha perdido o único filho. E não só isso, ela também era viúva. Quantos de nós aqui já perdemos alguém que faleceu na nossa família? Não é? E nós sabemos que perder alguém é muito difícil, não é? Não é uma coisa fácil, especialmente se a pessoa ama muito essa pessoa ou passou muito tempo com essa pessoa. Então, Jesus estava a chegar nesta cidade e quando ele estava a chegar, eles estavam a sair. Naquele tempo, os mortos tinham que ser enterrados fora da cidade para também não haver doenças, para não... Então, eles estavam a sair com o corpo do filho desta senhora. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, o que é que ele disse? Não chores. Diga à pessoa ao seu lado, não chores. Ou a pessoa à sua frente, diga, não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife
E quando prepararam, os que levavam, e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo e correu a notícia disto para toda a Judeia e para toda a região circunvizinha. Então, nós vimos aqui um milagre. Quantos de nós aqui já temos tido talvez essa oportunidade, ou ver alguém que estava morta, ou à beira da morte, ou talvez todos diziam que a pessoa ia morrer e essa pessoa não morreu? Quantos de nós já tivemos essa? Ok, algumas pessoas aqui. Ok. Então, quando nós amamos alguém, é muito difícil nós dizermos adeus, não é? E esta mãe, nós vimos que esta mãe era viúva, que já é difícil. E não só viúva, mas agora perdeu o seu filho. A Bíblia não diz, só diz moço, então não sei quantos anos é que ele tinha ou não tinha. Mas eu quero também ler em Salmo 30. Salmo 30, começando no versículo 3. Então, a Bíblia tem quantos salmos? 150 salmos. 150 salmos. E os irmãos sabem que 73 desses salmos, Davi está a chorar. Davi está a reclamar o que é que tem acontecido e por que é que isto tem acontecido. E muitas vezes a gente olha para Davi e olha para pessoas grandes, homens na Bíblia, e a gente gosta de focar naquilo que é positivo. A gente gosta de falar sobre Davi e Golias. Não é? O Fábio ali gosta muito de falar, porque ele é alto. O Fábio pensa que é Golias e o irmão dele é Davi. Então, quando elas eram crianças, brincavam Davi e Golias, né? E a gente gosta de ouvir essa história porque é uma história de vitória. Mas os irmãos sabem que muitas vezes Davi passou por situações difíceis que ele tinha que clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não sei porque é que isto está a acontecer comigo. Eu não sei porque é que eu estou a passar por esta situação. E aqui ele disse que Senhor, tu fizeste subir a minha alma de Seol, conservaste-me. O que é que isso quer dizer? Que ele estava a passar por uma situação que talvez estava à beira da morte. Quem é que escreveu ainda? Se eu andasse pelo vale de sombra. Então ele estava a dizer: Senhor, tu conservaste a vida dentro dos que descem. Então ele disse que ele viu pessoas irem à cova, mas o Senhor conservou ele. E depois ele disse o quê? Cantai louvores ao Senhor, vós que sois santos. Há algumas pessoas que são santos por nome, não é?
Mas eu acho que os que são santos por nome, às vezes são, em vez de ser santos, são outra coisa. Mas não vou entrar nisso, né? Mas o que é que diz? Cantai louvores ao Senhor, vós que sois santos. Quem aqui pode dizer que eu sou santo? Agora, se a gente conhece que o Senhor é o nosso Redentor, nós todos aqui estamos a dizer, eu não sou santo nenhum, não é? Mas isso não é a realidade. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, para nós sermos declarados santos. Não é nada que a irmã possa fazer ou eu possa fazer. Eu, por mim mesmo, não sou santo. Então, muitas vezes, a gente vê às vezes os crentes, e quando eu falo com irmãos e irmãs, eles estão a dizer, eu estou a sofrer isto porque Deus está-me a castigar. Irmãos, Deus não é... Isso é da nossa escola antiga. Isso é do outro movimento que a gente saiu, que dizem, não, Deus está a castigar. Então tens que fazer orações. Eu conheço algumas pessoas que estão a passar por situações e estão ainda a culpar o passado e a dizer, nós estamos a sofrer isto, ou eu estou doente porque o meu filho fez isto, ou a minha filha fez aquilo, e a gente está numa cova. E Deus está a dizer o quê? Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos. Davi estava a dizer, eu estava em baixo, a minha alma estava em Seol, eu estava tão em baixo, mas aquilo que resolveu o meu problema foi o quê? Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. E mais que? Porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz-me, cantai ao Senhor. Eu vou agora dizer como o Samuel, ninguém disse amém, fora o nosso irmão aqui. Irmãos, Deus fez, mas Ele ainda faz. Porquê é que não é a todos a viver? Porquê é que todos não vivem? Imagine se todos ainda estavam a viver. Meu pai ia ter quase 100 anos, se ele ainda tivesse a viver. O meu avô, 200 anos. Minha avó, 220. 500. Imagine se estavam todos a viver. Então, a gente quer e a gente diz, além do céu há um lugar. Mas não leva-nos para lá agora, ainda é muito cedo. Mas a gente diz que há um lugar que é melhor que este lugar, mas a gente quer ficar aqui. E diz, tem tantos problemas, tantas dores, leva-me, Senhor, mas não agora. Então Deus está confuso. Quer estar aqui, quer estar lá. Mas eu gosto o que Davi disse. Há muitos crentes que eu vejo que a gente diz, Deus está-me a castigar e eu estou a passar por isto. Mas Davi diz, porque a sua ira dura só um momento. Os irmãos sabem que muitas vezes aquilo que a gente está a passar, para nós parece muito tempo, mas para Deus é um instante. Os irmãos sabem que aquela mulher que estava com um fluxo de sangue, quantos anos? 12 anos. 12 anos, mas em um momento, não sei se os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer. Ela estava com um fluxo de sangue 12 anos, mas em um momento, aquilo mudou. Ela estava ali, ela tocou e ela sentiu. O que é que
aconteceu? Eu nunca tive um fluxo de sangue, graças a Deus. Mas eu sei que é uma coisa horrível, não é? Um amigo meu tem agora um fluxo e eu não estou a dizer isso a fazer troça, de urina, não é? Ele fez a operação, a próstata, mas agora não tem controle. Então ele agora tem que ser como uma mulher e usar aquelas coisas que as mulheres usam. Não posso dizer muitas coisas porque estou na televisão. Mas ele sente-se envergonhado, não é? Agora imagina uma mulher que foi rejeitada, uma mulher que foi posta de... Mas em um momento, irmãos, Abel Guerreiros, foi condenado à morte. E o meu destino era a morte. Mas em um momento, eu posso dizer, ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Ó morte, onde é que está a tua vitória? Porque em um momento, graças a Deus, que a sua ira dura só um momento. Eu não posso imaginar, irmão, se Deus todos os dias me lembrasse daquilo que eu fiz de errado. A Elsa aqui nunca fez nenhum erro. Imagina se a gente tivesse que levar sobre nós todos os erros e todos os dias a gente tinha um anjo que vinha à nossa casa. Ó Maria, eu quero te lembrar o que é que tu fizeste ontem. Cuidado, não faças nada, senão eu venho te visitar outra vez hoje. Não, porque a sua ira dura só um momento. E depois diz o quê? No seu favor está a vida. E depois diz ainda mais, o choro, aleluia, pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem o cântico. Parece que os irmãos não estão, todos estão a ouvir o que isto está a dizer. Irmãos, não há nada errado com haver luto e ouvir choro, mas nós temos que glorificar o nosso Deus, que a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Eu não sei com os irmãos, mas nós estamos a viver um tempo muito difícil, muito estranho. Um tempo que há guerras, rumores de guerras. A gente estamos confusos, estamos preocupados com o dia da manhã, a gente não sabe, não temos certezas nenhumas, a gente não tem garantias nenhumas. Ninguém aqui pode garantir e dizer, daqui a 5 minutos eu estou vivo. A gente não sabe. Então, no mundo que a gente está a viver hoje em dia, há mais confusão do que havia no passado. Porquê? Porque nós, em um momento, conseguimos saber o que é que está a acontecer no mundo inteiro. Antigamente, quando vinha um barco da Madeira, só depois de 3 meses é que eu sabia que a minha bisavó morreu. Então eu estava a chorar, mas era 3 meses adiantado. Atrasado, desculpe.
Hoje em dia, antes dela morrer, já estão-me a dizer que ela morreu. Realidade. Outro dia eu ouvi uma pessoa mandar uma mensagem, o pai ainda não tinha morrido e a pessoa já estava a dizer que ele... Então, nós, com isto, as nossas preocupações, os nossos problemas tornam-se reais. Hoje em dia a gente pode ter uma câmara, pode ter o alarme, pode ter tudo aqui. Eu posso estar na igreja e alguns irmãos estão aqui, podem estar preocupados com o negócio, podem estar preocupados, a gente está aqui no culto e o telefone toca e o nome é da sua filha. A gente fica logo preocupados, a gente vai lá para fora, o pastor Abel está a falar, não faz mal, eu tenho um problema aqui a resolver. Eu sei que os irmãos não fazem isso, né? E as irmãs ainda menos. Mas a gente tem tantas preocupações, tantas situações que diariamente... Eu não estou a dizer que antigamente não havia problemas, mas a gente está a receber tudo de um momento para o outro. Quando a gente passa por coisas e o mundo agora quer ficar ainda pior. Porquê? Porque eles agora querem pôr coisas em nós que a computadora pode diariamente, horariamente, pode nos dizer como é que está a nossa saúde. Então eu posso estar aqui no culto e o pastor Abel está a falar uma coisa que está a fazer ferver o meu sangue e aquele telefone vai-me dizer, olha, a tua tensão está alta. É melhor sair do culto porque tu daqui a pouco vais ter um ataque de coração. Sai daqui. Imagine, eles vão pôr coisas em nós que conseguem. E, na realidade, irmã, é uma boa coisa, não é? É bom saber, olha, eu não estou bem, podem detectar câncer, podem detectar tudo, mas a gente vai estar tão preocupados que a gente nem consegue fazer nada. A gente vai andar, começamos a andar e o nosso... Não é? Sangue começa a ferver, aquilo começa logo a dizer, olha, é melhor acalmares. A gente estamos a dormir, aquilo vai dizer, olha, o teu sono não é bom, é melhor tu ires tomar um chá, camomila, que tu não estás bem. E depois, olha, tomaste este chá, esse foi o chá errado, esse chá tem químicos que não são bons. Vai tomar outra coisa. A gente, por fim, fica com tanto stress, por causa do stress. Agora eu quero dizer uma coisa. Quando nós perdemos alguém, não é uma coisa fácil. Nunca foi fácil a gente conhecer alguém. Eu lembro do dia que a minha mãe estava à beira da morte. E ela estava deitada na cama e nós, como filhos, estávamos lá. Mas eu, na minha mãe, não via o medo de enfrentar a morte. Mas ela morreu. Será que eu gostaria que ela estivesse viva? Obviamente. Eu gostaria. Ela morreu em 93 e o meu pai em 2003. Mas Jesus, quando ele estava a andar naquela cidade, a gente vê no versículo, a Bíblia diz que ele viu uma mãe a chorar. Ele não perguntou porque é que tu estás a chorar, porque foi óbvio que eles estavam a levar uma urna e ele sabia. Mas a palavra do Senhor diz que ele encheu-se de compaixão por ela
e disse-lhe: não chores. Os irmãos sabem que muitas vezes nós, ouçam o que eu estou a dizer, os irmãos estão a ouvir? O irmão está a ouvir? Às vezes nós é que bloqueamos a compaixão de Deus porque a gente está tão envolvidos com o choro e o luto que não sentimos a compaixão de Deus. Não sei se os irmãos ouviram, a irmã ouviu o que eu disse. Às vezes a gente estamos tão amarrados com a dor da morte, como eu disse, eu já perdi muitas pessoas na minha família. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, o meu irmão Daniel, alguns irmãos conheciam, ele também morreu. Ele estava na tropa, acho que ele tinha 21 ou 19. E eu não conseguia compreender, e eu gostava muito dele, porque o meu outro irmão era mais velho e mais chato, e eu gostava mais. E quando ele morreu, eu não percebi. Mas com criança, eu acho que nunca talvez percebi. Então eu sei o que é. Eu sei o que é. E como pastor, se eu dissesse aos irmãos quantas vezes é que as pessoas chamam-me quando elas estão com alguém a morrer. Eu talvez, mais de todos aqui, eu tenho que ir ter com lares quando alguém morre. E as pessoas dizem, o trabalho de um pastor é fácil. É fácil. Então o irmão vá lá e diga e dê conforto quando alguém está a chorar. Dê conforto quando alguém está a dizer, porquê? Porquê é que Deus fez isso? E eu não sei, eu não sou Deus. Mas estar ali e ir fazer um funeral de um amigo no tempo do Covid, pessoas a morrer, um dia depois do outro, e eu agora ter que ir e dizer, olha, não chores. E eu passar, ou ir a um lugar onde eu vejo uma pessoa a morrer e eu tenho que orar e essa pessoa morre. Mas o que eu já tenho visto é que muitas pessoas não conseguem usufruir da compaixão de Deus porque elas ficam amarradas naquele dia. Isto, eu estou só a falar em morte. Há muitas coisas que têm acontecido na nossa vida que a gente não dá a oportunidade ao Espírito Santo para mostrar a sua compaixão. Porque Jesus veio e Ele disse o quê? Não chores. Não chores. Os irmãos e as irmãs pensam que Deus não conhece e não sabe aquilo que a gente está a passar. Os irmãos e irmãs pensam que Deus está lá e pensa... A irmã Zulmira outra vez com o problema dela. Ela resolva-se. Falo com o marido dela que eu estou cansado. O irmão também. O irmão também. E já não posso fazer nada, irmão. Desculpa. Os irmãos sabem uma coisa? E talvez nunca pensaram nisto. A gente muitas vezes pensa no sábado, quando a Bíblia diz que Deus no 7º dia descansou, ou Jesus. Mas os irmãos sabem que Ele, desde aquele dia, nunca mais parou de descansar. Eu quero que pensem isso. Ele nunca mais parou de descansar. Porquê? Porque já estava completo. Já estava feito aquilo que Ele queria fazer. E Ele nunca teve que se preocupar, porque Ele sabia que Ele, o Pai e o Espírito Santo conseguem resolver tudo o que é preciso resolver. Porquê é que Ele está assentado à destra do Pai? Porque quando Ele viu no futuro, Ele sabia que Ele ia dizer, está consumado. E é por isso
que Davi, nesta situação, se a gente vê o versículo que a gente leu, o que é que ele disse? É só por um momento. Um momento. Um momento. Eu me alegrarei e regozijarei. Ok? Saltastes, pulastes. Did you change the chapter verse? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar, mas pela manhã, porém, vamos pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam a ir para um fogo. E a Bíblia diz que eles puseram aquilo para ser 7 vezes. Que até os próprios soldados que estavam a levar a eles, alguns morreram. E quando eles entraram naquele lugar, eles disseram que não iam servir a outro Deus, senão o Deus de Israel. Eles disseram, o meu Deus pode-me salvar. Mas até se Ele não me salvar, nunca vou curvar-me perante. E quantas vezes é que quando as coisas não se tornam e não são como a gente quer, a gente está-se a curvar perante outros deuses? Quantas vezes a gente passamos por coisas na vida e eles disseram não? E quantos de nós, se talvez estávamos a enfrentar um fogo assim, íamos dizer, graças a Deus por aquilo que eu vou receber agora. Eu dou graças a Deus mas quando eles entraram, o rei disse, mas não eram eles 3? Mas eles não eram 3 quando entraram naquela fornalha? Mas porquê que agora... Irmãos, como Jesus estava ali naquele lugar quando aquele moço morreu, Ele também está conosco. Quando a gente passa por situações difíceis. Eu não sei se a gente no céu vai ver filmes da nossa vida. Porque vamos ter tanto tempo lá. Se calhar a gente vai sentar e hoje vai ser o filme da vida da Sandra. E todos vamos estar lá, milhares de pessoas a ver a vida da Sandra. E depois a gente vai ver coisas que deviam ter acontecido a ela, que não aconteceram, porque o anjo de Deus, ou Jesus, estava lá com ela. Porque para nós, muitas vezes, as situações que a gente passa parece uma derrota. Mas quando a gente consegue dizer, como Davi disse, se a gente pode voltar àquele versículo, o que é que ele disse? Estas coisas só duram, a ira do Senhor dura. Eu quero dizer ao irmão, à irmã, eu não sei o que é que está a passar, mas eu quero dizer, o choro pode durar uma noite. Mas vai chegar uma manhã, porém, que vai vir um cântico de júbilo. Não sei porquê, mas aqui à frente parece que o calor está a chegar mais, o calor deste versículo. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém,
vem o cântico de júbilo. E depois Davi continua, versículo 6. E o que é que ele diz? Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais... Será que a gente pode dizer, volta para trás naquele versículo, será que a gente pode dizer, jamais serei abalado porque Jesus está no meu barco? Quando Jesus estava fora do barco, eles tinham problemas. Quando Jesus estava no barco, eles reclamaram que ele estava a descansar. Por que ele estava a descansar? Porque ele sabia que está tudo debaixo de controle. Jamais serei abalado. Será que o irmão e a irmã estão abalados nesta manhã? Eu sei que a gente cantava aquele coro. Vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai. O mundo neste momento está abalado, mas jamais serei abalado. Irmão, eu não me preocupo quando é que Jesus vem ou não vem. Eu não estou interessado nisso porque eu não estou abalado. Porque eu sei que eu estou no time que já ganhou. Eu nunca joguei num time que antes de jogar já sabia que estava a ganhar. Não. Eu quando jogava futebol, a gente não sabia se ia ganhar ou não. Mas o time onde eu estou agora, ele já disse, o meu capitão do meu barco, já disse que eu ia atravessar para o outro lado. Eu acho que vou sentar-me aqui mais. Aqui os irmãos ainda estão um bocado frios ali. É por causa disso. O frio está a bloquear a sua voz. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais... Então quer dizer que Davi saiu da sua preocupação e agora estava a viver em prosperidade. Ele estava a sentir a abundância, o gozo e a alegria. Irmãos, eu nunca mais vou conseguir ter a minha mãe e o meu pai comigo aqui. Mas eu não estou abalado, por quê? Porque eu sei que o que conhece a eles está comigo agora. Eu acho que, de momento, os meus pais não estão preocupados comigo, não estão a pensar em mim. Algumas pessoas dizem, se calhar ele abre uma janela no céu para eles verem a ti. Irmãos, se eles conhecerem a Jesus, e eles conhecem, eles sabem que tudo está nas mãos de Deus. Agora o calor está a ir ali para aquele lado. Fábio, Matias. Agora o versículo 7 diz o quê? Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste que a minha montanha permanece forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. E depois o que é que aconteceu? Que proveito haverá no meu sangue se eu descer à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu... O que é que Davi está a dizer? Ele está a dizer, o que é que vale... Às vezes, quando a gente está em situações, a gente começa a dizer, Senhor, leva-me, eu quero morrer. Mas Davi está a dizer, o que é que vale eu ser pó? O que é que vale? Versículo antes, só põe no versículo antes, desculpa lá, Marisa. Versículo 10.
Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu. Irmãos, sabem quando a gente começa a reclamar e a chorar a gente não deixa Deus operar na nossa situação. Porque Ele quer ser o nosso conforto, Ele quer ser o nosso ajudador, Ele quer ser o nosso amigo. E depois o que é que diz o versículo 11? Tornastes meu pranto em regozijo. Será que a gente pode dizer, graças a Deus? A gente diz, tudo está nas mãos de Deus. A gente diz, todas as coisas concorrem para o bem. Mas será que a gente neste momento está em pranto ou está em regozijo? Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. O que é que o Senhor disse? Ele está a tirar o pranto e Ele está a pôr regozijo. Ele está a cingir com alegria. Para quê? Por que é que o Senhor está a fazer isso? Para que a minha alma te cante louvores. E Senhor Deus meu, vamos só pensar e olhar para isto um pouco. Os irmãos sabem que o inimigo quer roubar o nosso louvor. Ele quer parar. Irmãos, não é que eu não respeito a morte. Não é que eu estou, como é que se diz, não é? A dizer, a morte, o que é isso? Não. Mas o que eu estou a dizer é que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário tem mais poder e mais força do que aquilo que a morte fez à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão, à minha irmã. E eu não vou deixar o meu pranto, não vou deixar nada roubar a alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Para que a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Quando a gente começa a louvar, Deus começa a operar. Quando a gente começa a glorificar a Deus, Deus restaura. Jó perdeu tudo em um dia. Perdeu tudo. A família, tudo que ele tinha, a casa, os filhos, tudo. E a Bíblia diz que ele curvou-se perante o Senhor e adorou o Senhor. Ele não disse, Senhor, porquê? O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos de ter cuidado quando a gente canta músicas e não é aquilo que temos no nosso coração. A gente cantamos, porque Ele vive, eu posso confiar. O meu futuro está nas suas mãos. A gente cantamos isso, mas a gente está em pranto, está em luto. A gente está a demonstrar algo que parece que a gente não está de acordo com aquilo que aconteceu. O próprio Davi perdeu o seu filho. E a Bíblia diz que ele jejuou e orou e disse, Senhor, não leves o meu filho. E o Senhor disse, não, tu pecaste contra mim. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que chora.
Bem-aventurados. Porquê é que é bem-aventurado? Porque o Senhor nos vai confortar. Mas essa palavra, aqueles que choram por quê? Choram por causa do seu pecado. Choram por causa de perder alguém. E como Jesus veio ter com aquela mulher, Ele está a dizer nesta manhã, não chores. Não chores. Não chores. Não chores. Porquê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Nesta manhã vamos preparar os nossos corações para tomar a ceia, mas eu creio e eu sei que há aqui irmãos e irmãs que estão em pranto, estão em luto. E eu não estou a dizer necessariamente com a morte que alguém que morreu, mas irmãos, não vamos glorificar a morte, vamos glorificar a vida. Vamos glorificar aquele que dá a vida, aquele que as pessoas que foram já antes de nós não estão mortas. Houve um pastor que disse assim, quando alguém vier e disser, e eu quero que a minha esposa diga a mesma coisa, quando alguém vier e disser, o meu esposo está morto, diga a essa pessoa, ele está mais vivo do que esteve na vida inteira. Ele está mais vivo. Oh, irmãos, é por isso que eu amo a mensagem da cruz. Porque ele foi condenado à morte. Mas essa mensagem da cruz, eu amo esta mensagem, porque eu sei que eu vou viver a minha eternidade. Neste mundo eu tenho dores. Neste mundo, Jesus disse, vamos ter muitos problemas. Mas tende pranto, tende luto, tende bom ânimo. Porque eu venci. Eu não sei qual é a sua situação, talvez até é falta de emprego, talvez é problemas no negócio, talvez é problemas na sua família. Jesus está a dizer assim nesta manhã, não chores, não chores. Ele está cheio de compaixão. Ele está aqui nesta manhã com compaixão e Ele está a dizer, não chores. Não chores. Eu não sei qual é a sua situação, mas esta manhã nós vamos fazer isto diferente. Aquelas pessoas que estão talvez com algo na sua vida, talvez nesta manhã até estejam a pensar em alguém que morreu ou alguém. Vamos dizer ao Senhor, Senhor, nesta manhã, enche-me com a tua compaixão. Se o irmão ou a irmã está a sentir por alguma razão, talvez está a passar problemas familiares e não está a sentir a compaixão de Deus, esse problema está a roubar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida nesta manhã. Eu não sei se a Marisa tem um coro ou qualquer coisa assim em português, possa falar neste amor. Eu vou pedir aos irmãos e às irmãs que estão a sentir isso, para vir aqui e tomar o cálice e o pão e apresentarem-se ao Senhor aqui à frente e dizer, pastor, eu estou com um problema, mas nesta manhã eu creio no poder
daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não vou deixar o inimigo roubar o meu gozo e a minha alegria. Eu quero sentir nesta manhã a compaixão. Eu quero ouvir a voz do Senhor a dizer a mim: não chores. Então, se o irmão ou a irmã tem algo que está neste momento, seja luto, seja pranto, seja choro, seja problemas, que está a querer roubar a alegria do Senhor, diga ao inimigo: não. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, eu amo, mas maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim do que no mundo está. Maior. Aquilo quase que rebentou o meu ouvido, eu estava mesmo aqui. Um bocadinho mais baixo. Peço desculpa de afetar, mas talvez acordou os irmãos e a mim. Mas vamos neste momento, sem deixar isto te roubar, o Senhor nesta manhã quer dizer, eu quero, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si, em Isaías 53, Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa dor. Aquelas pessoas que estão a sentir talvez nesta manhã um bocado em baixo, eu vou pedir para vir como se tivesse Jesus aqui e agarrar no cálice e no pão e nesta manhã dizer e apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não vou deixar o inimigo roubar aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário. Não vou deixar o inimigo tirar-se. Maybe just put the music that Yeshua, just the plain, no words. Então eu vou pedir, vamos só deixar o Senhor falar com o nosso coração nesta manhã. Venha à frente e diga: Senhor, eu estou a passar nesta manhã, mas tu estás a dizer: não chores, não chores. Venha à frente. Se está a pensar, agarre e pode vir para o lado e dizer: Senhor, eu nesta manhã quero falar contigo. Pode agarrar no pão e no cálice. Tome só, não é preciso alguém entregar, agarre e ponha-se aqui de lado se não houver espaço e diga: Senhor, tu sabes o meu choro, tu sabes aquilo que eu estou a sentir. E enquanto as pessoas estão aqui, eu vou pedir aos líderes só para vir por trás das pessoas e orarem por as pessoas e dizer: Senhor, tu conheces o choro, não é preciso gastar muito tempo, mas só orar por cada pessoa que está aqui. Se não houver espaço, podem estar na bicha, na linha aqui. Mas nós vamos orar por si e pedir a Deus: Senhor, remove este pranto, este fardo, este problema. Se há pessoas que estão ali assentadas, os diáconos podem servir as pessoas. Podem fazer 2 filas, não faz mal se não houver espaço. Podem-se pôr aqui por trás. Mas vamos entregar a nossa situação. Isto é uma coisa pessoal entre o irmão, a irmã e Deus. E dizer: Senhor, tu estás a ver o meu pranto, tu estás a ver o meu choro, tu estás a ver aquilo que eu estou a passar. Clama a Deus e diga como Davi disse, que ele ia louvar ao Senhor. Ele ia louvar ao Senhor. Tem ali as pessoas lá em cima também.
Vamos ver esse versículo 5. E vamos dizer isto ao Senhor. Enquanto o irmão e a irmã estão aqui à frente, diga isto ao Senhor. Senhor, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Vamos ler isto ao Senhor. Vamos dizer isto ao Senhor. Vamos declarar nesta manhã. Dizer, Senhor, Tu sabes porque é que eu estou a chorar. Tu sabes qual é a minha preocupação, Senhor. Vamos deixar as nossas lágrimas caírem. Vamos dizer, Senhor, mas nesta manhã eu quero dizer, Senhor, eu creio. De um dia para o outro, Tu vais mudar este choro em um cântico de júbilo, Senhor. Eu não vou deixar o inimigo roubar aquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário. Perdoa-me, Senhor. Os irmãos que estão a segurar podem ao seu tempo tomar, agradecem a Deus por o pão e o cálice. A seu tempo tomem e falem com Deus. Não esperem por mim. Quando estiverem o coração pronto e diga, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O meu choro pode durar, Senhor, uma noite. Mas eu creio que pela manhã, Senhor, vai vir um cântico de júbilos. Vamos louvar ao Senhor. Os líderes vão só orar por si, vão só impor as mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém. Talvez o irmão e a irmã tenham dito, o Senhor está zangado comigo. Não, aqui diz, porque a sua ira dura só um momento. Talvez tenha que dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu pensava que Tu estavas zangado comigo. Perdoa-me, Senhor. No seu favor, entre no seu favor. E onde é que está? O que é que está no seu favor? Está a vida. A vida. E não só vida, mas vida com abundância. Em nome de Jesus, Senhor. Have you got the words for that? Just put it on. Vamos cantar este coro ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Podem ficar aqui e louvar ao Senhor. Podem estar aqui à frente, não faz mal. Está segura em Ti. Vamos dizer ao Senhor, sabe bem que em Cristo firme está. Se o torvão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, queremos descansar em Ti. Queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos descansar em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Se erguendo vem sobre a tempestade,
eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Antes de terminar, vamos só ver o capítulo 30, versículo 5 outra vez. Okay. Vamos ter com 2 ou 3 pessoas e vamos dizer a essa pessoa: o choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Vamos ter com 2 ou 3 pessoas e vamos profetizar isto. Vamos dizer a essa pessoa: o choro pode durar uma noite, mas porém vem um cântico de júbilos. Amém? Que Deus possa abençoar. Até domingo, se Deus quiser. Não esquecer a promessa de fé. É só preencher aí a sua quantia que o Senhor puser no seu coração. O que é que o Senhor pôs para o irmão ou a irmã dar. Pode ser por 6 meses ou só uma quantia, se assim sentires. Deus abençoe. Pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Que o Senhor